Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa fazer a abertura do painel número 2, Direitos Humanos numa Constelação Global e Direitos Fundamentais em Plano Luso Brasileiro e Inovações. Estamos aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e é uma alegria estar com vocês aqui em Portugal e no Brasil. São 14 horas e 6 minutos em Portugal, 10 horas e 6 minutos no Brasil. É uma grande satisfação. Sou Juliana Chediek, sou estudante de doutoramento aqui da Universidade de Coimbra e nós vamos apresentar hoje esse painel e os apresentantes terão 10 minutos para falar. Vou pedir a todos encarecidamente que respeitem o tempo, né? E ao final das apresentações, nós abriremos para debate. Lembrando que esse painel tem que terminar às 4 da tarde. Ou seja, caso a gente não consiga terminar às 4, caso o último apresentante encoste em 4 da tarde, a gente não vai ter espaço para debate. Mas eu vou reforçar o pedido de manter o horário em 10 minutos para cada um, para a gente poder ouvir a todos. Todos têm temas muito interessantes, será uma tarde muito frutífera de debates, com muitos questionamentos, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou chamar agora, para iniciar as apresentações, o doutor José Luiz Ferraro, que vai apresentar, ele é da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Brasil, e ele vai apresentar o tema, o Programa Nacional de Educação Cívico-Militar Brasileiro, afronta a educação como direito fundamental. Pode sentar aqui. Muito bem, boa tarde a todos, bom dia os colegas que estão no Brasil. Muita alegria, então, que eu vou usar meus 10 minutos para que a gente possa falar um pouquinho sobre um projeto que está sendo desenvolvido não só na Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, mas também na Escola de Direito, que é um projeto que faz interface entre a educação e principalmente a criminologia, e está sendo desenvolvido dentro dos grupos Currículo, Cultura e Contemporaneidade, vinculado ao programa de pós-graduação em Educação da PUC do Rio Grande do Sul, e também do grupo Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica da Escola de Direito, e vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências Criminais. Na verdade, esse trabalho, intitulado Projeto Nacional de Escolas Cívico-Militares Brasileiro, afronta a educação como direito fundamental, ele pretende jogar luzes sobre a educação como direito fundamental ao denunciar a inconstitucionalidade da militarização do ensino público brasileiro. E veja bem, aqui se trata das escolas cívico-militares, não das escolas militares, certo? As escolas cívico-militares são aquelas, então, que, pela proposta do governo, teriam a gestão compartilhada entre professores civis e militares, que ficariam responsáveis pela disciplina, enquanto os civis pela parte pedagógica. Então, na verdade, trata-se, então, de a gente olhar essa militarização do ensino público brasileiro e algumas práticas de violência que já têm sido observadas nessa implantação, né? E evidenciar que se trata, na verdade, daquilo que a gente chama de criminalização de certas infâncias e juventudes específicas, né? A gente fala aqui das infâncias principalmente pretas, pardas e pobres, que frequentam, em sua maioria, a escola pública no Brasil. Então, esse trabalho, na verdade, é um trabalho inicial. A gente se preocupou em buscar como esse discurso aparece na mídia
impressa brasileira, principalmente nos jornais do centro do país, que tem uma maior circulação e tiragem, né? Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o jornal o Globo. A partir para construir a fundamentação teórica, nós usamos, então, o teórico da reprodução, Althusser e Pierre Bourdieu, pensando a escola como o aparelho ideológico do Estado e o hábitos, né, como um sistema de disposição simbólica, neste caso, construído em direção a uma ideologia do militarismo, né? Também elementos da criminologia midiática para pensar, principalmente a partir do Zaffaroni, essa questão do hiperpunitivismo como essa sensação de que está sendo feita justiça, há aí uma condição patológica relacionada à alteridade, como a negação do outro, né? Principalmente o hiperpunitivismo acaba aparecendo como uma doxa, um senso comum, essa impossibilidade de compreender, então, a existência da autoridade, que faz emergir um discurso do nós contra eles como bandeira que dificulta, e na verdade é contrária aos direitos humanos e às garantias processuais. E também a questão do labeling approach, né? Porque aí essa militarização da escola pública brasileira, esses corpos que se tornam alvo do hiperpunitivismo e do excesso da aplicação do poder disciplinar, acaba por construir uma delinquência seletiva que, obviamente, ela passa a ser instituída no imaginário social e corrobora a construção de um estereótipo de condição de criminoso. Ainda, obviamente, a gente não podia deixar de usar na construção da nossa fundamentação teórica os teóricos da militarização do cotidiano, e a escola, então, se torna mais uma agência, no momento em que ela é militarizada, mais uma agência dessa militarização. A gente utiliza muito o Paul Virilot, principalmente para pensar a ideia de que, e desconstruir a ideia de que a manutenção da paz se dá pela guerra, né? Ao contrário, estamos, segundo Paul Virilot, normalizando a paz do terror, né? E colocamos, inclusive, em xeque, será que podemos dizer que estamos num estado de paz, enquanto, de fato, no mundo acontecem uma série de movimentos que envolvem a temática da militarização. E a militarização do cotidiano é interessante porque é no cotidiano que nós negociamos as nossas existências. Então, a militarização da escola pública brasileira é um projeto totalmente antidemocrático, porque não cria esse espaço de negociação da existência e a sua expressão nas suas formas de alteridades, né? O próprio Paulo Arantes, o nosso professor lá da USP, né, trabalha essa questão também. O Paulo, ele faz uma abordagem que a gente utiliza para evidenciar como esse discurso dessa ideologia militarista, ela aparece, ela domina a linguagem e ela aparece com desdobramentos para pensar a própria economia e também a ciência, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, né? E principalmente essa questão do discurso, ela é muito perceptível, principalmente quando a gente começa a falar em segurança educacional, né? Então, essa militarização até da linguagem para pensar a educação. E ainda, né, o Jordi Calvo Rufanges, que explora as questões relacionadas ao excesso de submissão, da obediência, da escola que se transforma em uma lógica de caserna, né, de quartel, e o José Carlos Libânio, que vai falar sobre a gestão escolar democrática e o quanto essa militarização do ensino acaba fechando esse espaço para a democracia dentro da escola. Em termos de metodologia, nós utilizamos o que a gente aprendeu, digamos assim, do trabalho do professor Júlio Gropaquino, da USP, quando ele propõe o que ele chama de análise de arquivo de inspiração Foucaultiana,
onde se construiu, então, um arquivo hemerográfico. Esse arquivo hemerográfico, na verdade, ele pode ser desdobrado em 3, que correspondem aos recortes, digamos assim, de registros dos 3 jornais anteriormente citados, né, o Estadão, a Folha e o Globo, e o ponto de corte para a gente poder analisar, então, esses fragmentos, foi o primeiro dia do atual governo Bolsonaro no Brasil, pelo fato de que foi uma promessa de campanha a implantação das escolas cívico-militares, ou seja, a militarização do ensino público no Brasil. Né? Então, tudo isso, a partir da análise de arquivo de expressão Foucaultiana do professor Júlio Grapaquino, foi útil para a gente poder fazer uma recomposição tradutória desses acontecimentos ligados à militarização do ensino, e a gente começou a trabalhar, então, a partir disso, a partir de categorias emergentes e categorias a priori. Né? Em termos de categorias emergentes, a gente verificou a existência dos discursos do Poder Executivo em relação ao projeto, aos modelos das escolas cívico-militares, ao regulamento, às críticas e às percepções de atores vinculados. Aqui é interessante observar que o que mais aparece, obviamente, são registros relacionados ao modelo, por conta de a gente estar trabalhando com uma informação jornalística, e também as críticas, porque os jornais dão voz a especialistas. No entanto, a percepção de atores vinculados é uma percepção de fala que está associada a uma espécie de doxa, uma espécie de senso comum, e existe uma ilusão, né, e existe um imaginário social, então, salvacionista em relação às escolas cívico-militares no Brasil. E como categorias a priori, nós operamos com 3, né? Na verdade, a gente operou com 3 categorias que são típicas de regimes de exceção e que podem ser observadas neste modelo. Quando a gente fala nos regimes de exceção, a gente consegue observar, segundo o livro do Edson Telles e do Vladimir Safatli, a exceção jurídica, uma reconciliação extorquida e o bloqueio da política ou a política do bloqueio. Então, a gente pensou em utilizar exceção, extorsão e bloqueio para ver como essas categorias emergentes, ao serem confrontadas, né, como elas revelam, então, a afronta à educação como direito fundamental. Então, já para me encaminhando para o final, para respeitar o tempo, em termos de exceção, né, a gente consegue ver claramente nos registros dos jornais que há uma diferença de isonomia, né, uma quebra de isonomia em relação às escolas cívico-militares das escolas públicas, que tem a ver com processos, né, seleção de alunos, possibilidade de convidar o aluno a se retirar, a diferença salarial entre militares e professores. Os militares, eles ganham 30% a mais de seu soldo, não existe patente mínima, então tem militares em escolas do Rio de Janeiro, além do seu soldo, ganhando R$9 mil para tocar o hino nacional e fiscalizar aluno, enquanto tem professor que não ganha R$2.200, né? Há uma priorização das capitais, porque é um projeto de esvaziamento do MEC, de transferência de recursos para o Ministério da Defesa, que é quem faz o pagamento. Então, a priorização das capitais é porque é onde tem mais militares reformados e obviamente, que o foco acaba sendo as capitais. Né? Então, também, em termos de exceção, da categoria exceção, se verifica uma ideia de lei e ordem, né? Existe uma crença que a escola pública é uma desordem, ela é indisciplinada, e a crença que a punição de infâncias e juventudes pobres é parte de um processo civilizatório. Então, é o que o Agamben chamava de vida nua, exposição dos corpos a um poder soberano. Né? Em termos de extorsão, estímulo à competição, meritocracia, constrangimento da comunidade para escolher as escolas, oferecendo verbas que as escolas públicas não terão acesso, apenas se militarizarem, né? A colonização de um imaginário de que a educação militar é uma educação de excelência, e nos últimos tempos, principalmente a pandemia no Brasil, a gente viu, né, grandes experts em logística fazerem o que fizeram com relação à compra das vacinas, produto de educação militar,
né? Então, isso não quer dizer nada. Existe um falso argumento de que a educação militar aumenta o IDEB, não tem nenhum estudo comprovando isso. E principalmente a extorsão em termos de convivência entre profissionais da educação e militares, onde já temos relatos de intervenção dos militares na parte pedagógica, né? Principalmente que resultou, inclusive, em exoneração de professores. Eu excedi um pouquinho meu tempo aqui, tá? Eu teria que falar ainda da categoria bloqueio, mas só para dizer que o Ministério Público, tanto da Bahia quanto do Distrito Federal e Territórios, já emitiram nota técnica se colocando, né, em relação à inconstitucionalidade desse projeto, alegando tanto o cerceamento da liberdade de expressão das crianças e jovens, quanto o Ministério Público Federal, alegando que o projeto fere os princípios constitucionais da reserva legal da gestão democrática. Eu peço desculpas aos colegas pelo tempo e muito obrigado. Muito obrigada, professor José Luiz, pela sua brilhante exposição. Me fez lembrar de uma cadeira que eu tive na faculdade, que nós estudamos Foucault, Vigiar e Punir, e a história da sexualidade, e parece que os assuntos se conectam, né? Foi uma visão bem crítica e gostei muito da sua exposição. Vamos seguir, então. Gostaria de saber se a doutora Isa Antônio está presente para começar a sua apresentação. Eu vejo que ela está presente, mas não vejo. Bom, a câmera está desligada. Eu vejo aqui que a doutora Cláudia Loureiro está presente. Então, eu vou passar agora para a doutora Cláudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva Loureiro, da Universidade Federal de Uberlândia, que vai nos brindar com a exposição intitulada A Escalada da Fome no Mundo como Violação ao Direito Humano à Paz. Doutora Cláudia, vou abrir o microfone para a senhora falar e vou pedir para atentar ao limite de 10 minutos, tá bom? Boa tarde a todos, bom dia aqui do Brasil. Quero agradecer a condução do painel pela doutora Juliana, agradecer o Iberojur, a pessoa do professor Fábio, pela oportunidade de apresentar o trabalho e as reflexões com os colegas, saudar todos os colegas, e sem delongas já passo a minha apresentação sobre o direito à alimentação adequada, que tem relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1 e 2, A ideia é trabalhar as consequências da fome no mundo de maneira interseccional e de acordo com a tese da justiça global do professor Thomas Pogge, que é um professor que eu venho pesquisando e lendo há algum tempo, desde de 2018. Eu estava lendo uma reportagem publicada no The Economist em 19 de maio de 2022 sobre a fome no mundo, a escalada da fome no mundo. A reportagem estava intitulada como The Coming Food Catastrophe, War is Typing a Fragile World Towards Mass Hunger, Fixing That is Everyone's Business. Então, o problema da escalada da fome é algo que vem afetando o mundo inteiro, e isso é um problema de todos nós. E aí eu vi que essa ideia tinha ligação com os temas sobre o direito cosmopolita também do professor Thomas Pogge, que eu venho lendo, estudando, pesquisando e tentando compreender desde 2018. E aí foi essa reportagem que motivou o tema a ser desenvolvido no artigo sobre como a fome contribui para a violação dos direitos humanos no mundo. A guerra da Ucrânia está impactando o sistema de fornecimento de alimentos no mundo, já enfraquecido pelo Covid-19 e pela mudança climática. Juntos, os dois países, Rússia e Ucrânia, são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 12% das calorias negociadas no mundo inteiro, o que pode fazer com que centenas de milhares de pessoas no mundo passem fome e estejam abaixo da linha da pobreza. Isso também demonstra como o direito à alimentação, à comida, o alimento pode ser usado como arma de guerra.
E a escassez não pode ser evitada como resultado da guerra. Esse é um problema que deve ser considerado como um problema global, que exige uma solução global. E aí, nesse aspecto, vem uma relação do tema com o direito cosmopolita do professor Thomas Pogge, que define esse o ordenamento jurídico como aquele ordenamento jurídico que é preparado por cosmopolitas, que é vivenciado por cosmopolitas, ou seja, por pessoas que não estão ligadas única e exclusivamente aos seus estados de origem, que não estão atuando na comunidade internacional apenas como cidadãos pertencentes a um determinado estado, mas também como cidadãos pertencentes à comunidade internacional, uma comunidade global. Sobre esse aspecto, o relatório The State of Food Security and Nutrition in the World, Transforming Food Systems for Food Security, Improved Nutrition and Affordable Health Diets for All, publicado em 2021 pela Food and Agriculture Organization of the United Nations, reflete o estado da arte do tema da fome no mundo, o que revela a gravidade do problema. Então, o relatório traz dados alarmantes a respeito da quantidade de pessoas que vão passar fome no mundo até 2030, que se nada for feito no momento, nós teremos milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e passando fome no mundo. Nesse período, no artigo final, eu vou ressaltar bastante esses dados e esses gráficos e essas projeções desse relatório. Do direito internacional, portanto, eu pretendo desenvolver no artigo que do direito internacional é possível extrair um regime jurídico da fome no mundo, o que consolida o direito humano à alimentação adequada, que é composto pela Carta das Nações Unidas de 1945, que preconiza a paz no mundo, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, pela Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial e pelo Plano de Ação da Cimeira Mundial de Alimentação, bem como pelo Comentário Geral número 12 sobre o Direito à Alimentação Adequada, de 1999, da ONU. Documentos que serão analisados no trabalho final e demonstrarão que eles compõem esse regime jurídico do direito global, do direito cosmopolita, a respeito do direito à alimentação adequada e como esse direito está intrinsecamente ligado à ideia da consolidação da paz no mundo. Porque uma vez que falta o alimento e que ele é usado como arma de guerra, os conflitos são inevitáveis. E lendo esses relatórios, essas notícias, essas projeções, a única coisa que eu pude concluir é que o mundo caminha para o conflito em sentido amplo. Em várias partes do mundo, onde a fome vem afetando consideravelmente as pessoas de maneira exacerbada, então essas pessoas submetidas a essa opressão da fome, elas não estão preocupadas com as consequências dos protestos, né, das reclamações, e, portanto, submetidas a essas opressões, elas passam a protestar, e aí os conflitos são inevitáveis. Então, essa é basicamente a ideia do artigo. A propósito do tema, também é importante destacar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 1 e 2, que se referem à pobreza, erradicação da pobreza e erradicação da fome, segurança alimentar e melhoria da nutrição e a promoção da agricultura sustentável. O que será analisado no trabalho no contexto do direito humano ao desenvolvimento e do direito humano à paz. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo central analisar o direito humano a uma alimentação adequada e segura, e, por sua vez, o objetivo específico do trabalho é analisar de forma interseccional como o regime jurídico de direito internacional pode ser destinado ao combate da fome e se soma à Agenda 2030 e aos ODS 1 e 2 para contribuir com a erradicação da pobreza e da fome no mundo e promover mais justiça global. O tema é relevante e se justifica tendo em vista a escalada da fome no mundo, intensificada e acelerada pela pandemia e pela guerra da Ucrânia. Eu optei pelo método hipotético dedutivo, com a técnica da análise da documentação indireta, com o procedimento de análise de doutrina, da jurisprudência e da legislação pertinentes ao tema, com o objetivo de responder ao problema da escalada da fome no mundo, em especial, se o regime jurídico existente no direito internacional e a Agenda 2030 são capazes de fornecer
os caminhos para a redução da fome no mundo diante das consequências negativas da pandemia e da guerra. O referencial teórico que eu estou utilizando para a elaboração do artigo, para o desenvolvimento do trabalho, foi extraído das obras do professor Thomas Pogge, Poverty and Human Rights, World Hunger and Human Rights, The Hunger Games, Cosmopolitan and Sovereignty e Que es la Justicia Global. Com base nesse referencial teórico, o artigo pretende oferecer uma contribuição científica no sentido de disseminar o conhecimento a respeito do direito cosmopolita no mundo. Sendo assim, com este trabalho, eu pretendo inserir o problema da fome dentro do contexto do direito cosmopolita como um sistema jurídico que promove a fragmentação vertical do exercício da soberania dos Estados, introduzindo aí as organizações internacionais e os órgãos internacionais e os tribunais internacionais nesse contexto e os diversos atores que fazem parte do contexto do direito cosmopolita, desse ordenamento jurídico totalmente fragmentado. A carga principiológica que vai fomentar a inserção desse tema nessa fragmentação vertical da soberania, inserindo esses novos atores e sujeitos de direito internacional, é o princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de promoção de mais justiça global. Então, com este referencial teórico, com essa carga principiológica, partindo dos fatos que demonstram a escalada da fome no mundo, eu pretendo afirmar que a fome é algo que prejudica a consolidação do direito humano à paz, do direito ao desenvolvimento e prejudica a consolidação dos objetivos de desenvolvimento sustentável que eu vou trabalhar no artigo. Então, com isso, eu espero deixar uma contribuição científica, avançando nas discussões a respeito do direito cosmopolita, que é um tema que, como eu disse, eu venho estudando desde 2018. Acho que no Brasil ele é muito, esse tema é subestimado, então eu gostaria de deixar essa contribuição a respeito das minhas pesquisas sobre esse tema. Finalizo aqui minha apresentação, agradecendo mais uma vez a doutora Juliana pela moderação do painel e aos demais colegas pela paciência e a organização do evento. Obrigada a todos e desejo a todos os meus colegas ótimas apresentações e reflexões. Obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Foi um prazer ouvi-la falar sobre esse tema tão importante que é a fome, né? O ODS 1 e 2, como a senhora mencionou. Realmente é importante que o direito também se debruce sobre essas questões tão tangentes, né? A realidade fática gritante, e é importante que nós, como operadores do direito, também possamos refletir e problematizar isso, trazer para o nosso campo, né? Então, muito obrigada por a sua excelente exposição. Eu vou passar agora, eu estou fazendo mais ou menos na ordem de chegada dos apresentantes. Então, vou passar para a doutora Isa Antônio, da Universidade do Minho, daqui de Portugal, que vai falar sobre o direito fundamental do cidadão a uma governação democrática ante o advento da inteligência artificial, o sentido e alcance do direito à democracia. Doutora Isa, eu vou só pedir para a senhora atentar o prazo de 10 minutos e lhe dou a palavra agora para sua exposição. Muitíssimo obrigada, senhora doutora Juliana, pela excelente moderação. Queria, antes de mais, felicitar os colegas pelas excelentes intervenções e agradecer a organização da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e, claro, o Iberojur, que tem promovido excelentes eventos científicos, nos quais eu tenho um imenso gosto de participar. Indo de seguida ao meu tema, efetivamente as minhas preocupações de investigação assentam no advento da inteligência artificial, em que nós assistimos em Portugal, pelo mundo, mas também em Portugal, uma pequena revolução digital,
que no âmbito da saúde, segurança social e as finanças públicas têm ajudado na eficiência, no controle dos desperdícios de recursos, na aproximação do cidadão aos serviços públicos, mas também no que tange à questão fiscal, à revolução digital nas finanças públicas, ao auxílio de combate à corrupção, através de cruzamento de informações e de dados fiscais do contribuinte. Sem dúvida nenhuma que a inteligência artificial traz consigo bastantes vantagens, desde logo possibilita uma administração, uma atuação preditiva em vez de reativa, que a maior parte das ocasiões é mais onerosa para o contribuinte. Portanto, uma atuação que permite prevenir problemas sociais, designadamente através do reconhecimento de grupos em posição de especial vulnerabilidade, em âmbitos de segurança social e da saúde, permite ao Estado poupar muitos recursos económico-financeiros. Mas também padrões de comportamento do contribuinte e do cidadão auxiliam o Estado a tomar boas políticas públicas ou mais eficientes políticas públicas. Sem dúvida nenhuma, o chamado e-government traz consigo muitas vantagens. Desde logo, políticas verdes, porque ajuda efetivamente a cortar a necessidade de papel e recursos que eram antigamente desperdiçados com troca de correspondência, hoje em dia com um mero e-mail. Muitas dessas questões portanto, são resolvidas, dúvidas que o cidadão tem, basta um e-mail e tem uma resposta do outro lado. Sem dúvida nenhuma existe aqui uma aproximação ou um corte de burocracia mais amiga do cidadão. O problema coloca-se, e é sobre esse tema que eu me focalizo nesta apresentação, ao nível da democraticidade das decisões, porque a inteligência artificial, para além de estar incluída a internet das coisas e o Big Data, que são os armazenamentos gigantescos de dados, a verdade é que são utilizados algoritmos, e se as pessoas efetivamente escolhem o seu decisor público, o seu governante, não escolhem seguramente a empresa privada que vai construir o algoritmo. Portanto, desde logo aí temos um problema ao nível da transparência. Quais são os critérios que o decisor público e do governante que é eleito democraticamente pelo cidadão, quais são os critérios que presidem à construção do algoritmo? O algoritmo é desde logo um instrumento imparcial, amigo da imparcialidade. Nós temos no Código do Procedimento Administrativo um conjunto de garantias de imparcialidade que nós sabemos que o decisor público tem de cumprir. E o criador do algoritmo tem que cumprir essas garantias de imparcialidade. Portanto, há aqui toda uma opacidade que depois vai escapar ao controlo e ao escrutínio do cidadão. Obviamente, existem regras que fazem parte da estrutura de uma democracia, que é a informação administrativa, o acesso à informação administrativa, mas seguramente não estará incluído nesse acesso à informação a construção do algoritmo, porque desde logo existem exceções como, por exemplo, a patente, o segredo comercial, o segredo industrial, a coberto do qual estas empresas se vão escudar para não facultar informação ao cidadão. Portanto, logo aqui temos uma fragilidade ao nível da democracia, que é a informação que nós temos. A administração pública tem que ser um edifício transparente. A expressão não é minha, mas tem que ser um edifício transparente, e se nós já estávamos a caminhar para essa tendência, até porque temos a Comissão de Acesso dos Documentos Administrativos, que é uma entidade administrativa independente que zela pelo cumprimento do princípio da administração aberta, temo que tenhamos aqui um obstáculo à atuação dessa entidade. E por outro lado, a questão da discricionariedade administrativa. Portanto, nós sabemos que o nosso governante é quem escolhe, ou a administração escolhe,
o interesse público deve ser prosseguido e a alocação de recursos económicos, técnicos, humanos que devem ser alocados para a concretização desse interesse público, portanto, para satisfazer uma determinada necessidade coletiva. Mas o algoritmo aprende sozinho. Existem vários sistemas de aprendizagem, de autoaprendizagem, um deles é Machine Learning e o Deep Learning, em que o algoritmo, a partir de certa altura, afasta-se do seu criador, dos comandos que o seu criador lhe impõe e começa ele próprio a criar a sua própria forma de atuação, o que significa que, médio e longo prazo, a discricionariedade administrativa passa a resultar de um processo decisório não humano. Portanto, aqui também temos um problema ao nível da democracia e, claro, temos o problema que, a meu ver, é muito importante, que é a inclusão social digital, que para mim é insere-se num novo catálogo de direitos sociais em que os Estados têm que promover políticas públicas de inclusão social, desde logo pensar nas pessoas que não têm acesso, não têm capacidade económica para ter internet. Partimos desse princípio, mas nem todas as pessoas têm acesso à internet. Acabámos de ouvir uma pessoa que abordou a questão da fome, essas pessoas, e que não as podemos, e que não podemos olvidar essa franja da sociedade, que é bastante considerável, não têm acesso à internet, muito menos a um computador. Portanto, em termos de políticas públicas, se estamos perante uma revolução digital e disposta à aproximação do cidadão ao serviço público por via digital, como é que vamos assegurar o acesso a essas pessoas? E por outro lado, não basta dar um computador às pessoas, temos que facultar informação, educação para as pessoas se protegerem da própria manipulação digital. E é aqui que os governos talvez não estejam muito interessados, porque tem havido notícias muito alarmantes sobre propaganda política na internet, sobre filtros digitais, sobre os algoritmos destinados a audiências específicas, ou sobre eleições manipuladas e, obviamente, quem protege o cidadão do próprio Estado que recorre a estes mecanismos, porque as pessoas podem não estar preparadas para criticar de forma informada a informação que lhes surge diante de si como uma política pública. Às vezes o que pode parecer uma política pública pode ser uma propaganda política. E é aqui que existe um risco da democracia, desde logo, ao nível de uma nova educação do cidadão, que é chamado à colação pelos grandes pensadores de ciência política. Mas não só, a própria, se eu já toquei aqui na discricionariedade administrativa, a definição do interesse público e dos recursos que vão deixar de ser decididos a nível do governante, do humano que é eleito, a verdade é que também ao nível do funcionamento dos órgãos colegiais, como é que, será que todos os órgãos colegiais são substituídos por um robô humanoide? Porque existem robôs humanoides que têm um grande êxito em vários setores dos Estados, mas será que simplesmente são substituídos esse conjunto de pessoas que têm funções deliberativas e executivas? Em termos de dano causado ao cidadão, o erro do Estado vai ser imputado a que título? Vamos reconhecer direitos e obrigações e deveres a esses robôs? E isso era preciso reconhecer direitos, o que a sociedade ainda não está preparada para o efeito. Estabelecemos uma espécie de seguro de todo o risco, responsabilidade objetiva do produtor desse robô e desse software, como é que vamos gerir o prejuízo que é causado ao cidadão? Portanto, isso são questões que são bastante importantes e que está, não digo no futuro próximo, está já no presente. No caso da saúde, nós temos cada vez mais robôs cirurgiões. Em caso de erro médico, quem é que vai ser responsabilizado? Ainda temos um cirurgiãozinho a manobrar, mas facilmente, num futuro próximo, já se fala de softwares que facilmente vão substituir decisões de equipas médicas. Portanto, esse problema também existe. Por outro lado, não sei se estou ok, então despeço-me.
E desejo os bons trabalhos. Pronto, desejo-vos os bons trabalhos para cumprir o prazo. Muito obrigada pela vossa paciência. Eu Foi um começava a prazer. aquecer, agora eu começava a aquecer. Mas muito obrigada, doutora Jo. Eu percebo perfeitamente o seu papel, já estive nesse papel, eu respeito e uma boa tarde. Muito obrigada pela sua exposição, doutora Isa. Foi um prazer ouvi-la sobre essas questões. Me peço desculpas, mas é que a organização me pede para manter o tempo entre os participantes, então por isso que eu estou tentando aqui organizar desse jeito, mas foi um prazer, principalmente foram várias questões. Eu estou ansiosa para ler o seu trabalho, e principalmente a questão da discricionariedade relacionada ao processo decisório da inteligência artificial, achei muito interessante. Não tinha pensado ainda sobre esse aspecto. Gostei muito. Então, muito obrigada. Peço desculpas aí pela interrupção, mas a senhora ficou dentro do prazo. Terminou cravado, 10 minutos. Então, vamos seguir. Para a exposição, eu anotei aqui uma ordem de chegada dos participantes, então eu vou pedir para o doutor Tiago Silva de Freitas, se ele estiver presente, para ele ligar a câmera. Eu não o vejo. Já está? Ah, agora sim. Então, vamos ouvir agora o doutor Tiago Silva de Freitas, da Universidade Federal da Bahia, do Brasil, com a exposição O Direito Fundamental à Memória, reflexões filosóficas sobre o perdão a partir da realidade brasileira. Então, vou dar a palavra ao doutor Tiago, lembrando que são 10 minutos, tá bom? E depois, quem quiser fazer perguntas para os participantes, vão guardando as perguntas, que no final, se Deus quiser, vai dar tempo da gente conversar, bater um papo. Com a palavra do doutor Tiago. Boa tarde, colegas. É uma imensa satisfação estar participando desse segundo seminário Luso Brasileiro, né? Essa integração é fundamental e eu fico regozijado realmente em poder estar partilhando um pouco da minha pesquisa com a Universidade de Coimbra, que certamente é uma das matrizes da universidade, do modelo de universidade que a gente tem hoje, né, de século XIII ainda. Então, sem dúvida, a mãe da universidade brasileira, para dizer o mínimo, né? Então, uma satisfação grande. Eu trago como tema a nossa reflexão o direito fundamental à memória e reflexões filosóficas acerca do perdão na realidade brasileira. O que me motivou a pesquisar esse tema, na verdade, foi a discussão em torno da lei de anistia no Brasil, que veio em 1979, já no processo de reabertura política, como sabido, o Brasil viveu 21 anos de autocracia político-militar, que se iniciou em 64, com um golpe de Estado que foi postergado em 10 anos, em virtude do suicídio, né? Que também ainda não tem uma explicação muito concreta do então presidente Getúlio Vargas, no Brasil, em 54. E aí, em 64, ocorre o golpe, né? E os militares, numa disputa de narrativas, chamam de Revolução Gloriosa de 1964, que vai culminar em 85 com o fim desse processo e a devolução do poder aos civis, um processo bastante nebuloso, enfim. Muita coisa foi jogada para debaixo do tapete. O fato é que a anistia ela aconteceu em 79 com os termos de ampla, geral e irrestrita, né? Tanto para os dissidentes políticos quanto para os agentes públicos do Estado. E eu pensando em anistia, não entrando no mérito de crimes que aconteceram contra a humanidade, né, que, como já é consagrado na doutrina internacional, esses crimes eles são imprescritíveis, os crimes de Estado, crimes de tortura especificamente,
inclusive na Constituição Brasileira de 88, assim há um posicionamento firmado, não entrando nesse mérito, mas entrando na questão do perdão. Bom, considerando que a lei de anistia ela realmente foi recepcionada emocional, que foi até discutido já no âmbito da Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, considerando que isso realmente aconteceu, vamos ver como se dá o perdão. O que é o perdão? Qual é a ética do perdão? Qual é o ethos do perdão? Bom, e aí eu fui empreender uma investigação filosófica e analisei um pouco do pensamento de Hans Gadamer, né? Especialmente na sua obra Verdade e Método. Martin Heidegger também, Ser e Tempo. Paul Ricoeur, quando ele vai falar do justo e da ética do perdão. E aí o autor que mais me tocou nesse processo de reflexivo foi justamente o Paul Ricoeur. Porque o Paul Ricoeur, ele vai dizer, se reportando à realidade francesa, da era Vicky, ele vai dizer, bom, perdão, ele existe, tudo bem. Mas não se pode perdoar o que não se conhece. Né? É impossível, é inviável o perdão para o que não se conhece. Portanto, o perdão não se confunde com apagamento ou amnésia institucional. A primeira coisa, o primeiro passo para o perdão, para a ética do perdão, que não segue a lógica da reciprocidade, não segue a lógica da justiça, segue uma lógica diversa, a lógica do excesso, a lógica da superabundância, do perdoar, ou seja, do doar por inteiro, sem qualquer reserva. Portanto, não é recíproco o perdão é uma aceitação, e o Estado, para fazer isso, leia-se o povo para aceitar o perdão, porque o Estado somos nós, o povo, não é mais aquilo que Luís XIV dizia, ele imortalizado na frase L'État c'est moi, o Estado somos nós, o Estado é o povo. O povo, como elemento subjetivo do Estado, é quem é capaz de decidir se quer perdoar ou não. Mas como perdoar sem conhecer? É preciso primeiro conhecer para, a partir do conhecimento, se de fato vai haver um perdão ou não. E aí pode-se partir para uma reflexão à luz do pensamento freudiano, né, do luto, que depois vai sendo substituído aos poucos pelo trabalho de lembrança, algo que muitas famílias não puderam realizar porque mortos e desaparecidos políticos ainda existem no Brasil, ou ainda não foram esclarecidos na realidade brasileira. Quem de fato, o paradeiro dessas pessoas que desapareceram. Somente em 95, ou seja, 10 anos do fim da ditadura militar no Brasil, é que houve uma lei de reconhecimento de mortos e desaparecidos. Mas essas famílias jamais puderam sepultar seus entes queridos, jamais puderam realizar, de fato, o trabalho de luto e substituição pelo trabalho de lembrança, que é justamente, perdão, esse trabalho de translaboração, de substituição daquela imagem ruim, negativa, por sentimentos mais amenos, mais agradáveis, mais positivos. E isso vale para a identidade coletiva. É nessa perspectiva, exatamente, que eu busquei conjugar a ideia de formação da historicidade de uma identidade coletiva. Do mesmo modo que Heidegger diz que o Dasein, o ser aí no mundo, né? O Dasein, o ser aí, que é dotado de uma historicidade, a coletividade também tem uma historicidade. E o Estado precisa, sobremaneira, conhecer a sua historicidade. Conhecer a história do ser é fundamental para compreender o presente e poder projetar um porvir melhor, porque compreender o presente com um histórico em bases mais fidedignas, é só isso que é capaz de produzir um futuro melhor. Inclusive, o professor Rui Cunha Martins, professor da Universidade de Coimbra, que eu tive a honra de ter sido aluno aqui na Universidade Federal da Bahia, uma disciplina na Faculdade de Direito,
ele fala exatamente isso, da convivência das contradições nas democracias, numa célebre obra dele, O Ponto Cego do Direito, é justamente isso, a falta de compreensão dessa historicidade. Como uma democracia, né, que teoricamente é voltada para a realização de direitos humanos, direitos fundamentais, convive com práticas autocráticas, com grampos telefônicos, por exemplo, que é totalmente incompatível com a ordem democrática. Somente a compreensão da historicidade é que faz com que nós consigamos perceber e compreender essa dinâmica. Portanto, não é minimamente razoável a dificuldade imposta pelos governos democráticos em reconhecer definitivamente e sem subterfúgios as consequências dos males empreendidos contra os dissidentes políticos. Como disse Immanuel Kant na Paz Perpétua e outros opúsculos, todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não é passível de se tornarem públicas, são injustas. Portanto, o Estado não pode se furtar a apresentar as informações que dizem respeito ao próprio Estado, leia-se ao povo, porque o Estado é um ente, como vemos, jurídico-político abstrato, ele não existe. Quem é o Estado somos nós, de fato. Nós, o povo, que é o seu elemento subjetivo e quem, de fato, interessa, quem, de fato, tem vida, né? Portanto, nós utilizamos essa metodologia, por vezes nos valemos, utilizamos também o paradigma de Popper, do falseamento, para confrontar, né, sempre as certezas, as pseudo-certezas científicas, que são sempre transitórias, né? E nessa linha, né, buscamos, nessa perspectiva de inflexão, que o Estado precisa realizar o direito fundamental à informação imediatamente. Algo que foi sendo feito tardiamente, né, em 2011, com o advento das leis 12.527, 12.528, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff, e foi criada a Comissão da Verdade no Brasil, e essa Comissão da Verdade ela foi se esvaziando, e, de fato, não apresentou questões que mereceriam ser apresentadas de forma mais concreta e mais contundente. É isso, eu espero ter conseguido expor minimamente um pouco das minhas investigações sobre direito à memória e me coloco aqui à inteira disposição dos colegas para continuarmos aí dialogando e, quem sabe, construindo um pouco mais, enfim, com certeza construindo sempre mais. Certo? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago, pela sua brilhante exposição sobre um tema tão relevante, que é o perdão, né? E sobre as reflexões filosóficas, é um assunto muito, muito profundo e que tem muita atualidade, né? Bom, vou passar à próxima expositora, a doutora Vanessa. Ela se encontra? Sim. A doutora Vanessa Assunção Ramos é da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e ela vai falar sobre o papel do T nos direitos humanos. Passo, então, a palavra à doutora Vanessa, lembrando que o prazo é de 10 minutos, pedindo para se manter dentro do prazo. E, sem mais delongas, com a palavra a doutora Vanessa. Prezadas e prezados, um bom dia aqui no Brasil, uma boa tarde para aqueles que nos acompanham diretamente de Portugal. É uma honra participar de um evento tão importante quanto este, oportunidade única para discutirmos a realidade brasileira e portuguesa no direito público. Meu nome, então, é Vanessa Assunção Ramos e sou doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, situada em Curitiba, no Paraná, no Brasil. O título do meu comunicado científico é O Papel do T nos Direitos Humanos, e o tema e objeto de pesquisa é a necessidade de contar com a força de trabalho das mulheres transgênero para incremento social, político e econômico no Brasil,
visando maior efetivação dos direitos humanos. O problema de pesquisa se caracteriza na seguinte pergunta: qual é o papel das mulheres transgênero na efetivação dos direitos humanos no Brasil? Para responder a referida pergunta, o objetivo geral proposto é compreender se as mulheres transgênero, por meio do mercado de trabalho, podem auxiliar na efetivação dos direitos humanos do Brasil. E para atingir o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: descrever a população transgênero brasileira, descrever a situação atual dos direitos humanos do Brasil mediante tratados internacionais, previsões constitucionais e legislações infraconstitucionais, e compreender a contribuição das mulheres transgênero para a efetivação dos direitos humanos no Brasil. A metodologia ela será composta por uma pesquisa qualitativa com método de abordagem hipotético-dedutivo, utilizando os métodos procedimentais histórico, funcionalista e monográfico, com as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. E a justificativa da presente pesquisa ela pode ser resumida em Louise Gluck, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, a qual afirma que o não dito exerce grande poder. Diante das dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil, as quais foram agravadas pelo cenário pandêmico a partir de 2020, é essencial extrair o máximo possível de forças de trabalho que permitam crescimento econômico, o que invariavelmente permitirá crescimento social. No Brasil, o preconceito, iniciado no espaço privado e alastrado ao espaço público, e a marginalização do grupo vulnerável das mulheres transgênero já se inicia na ausência de mapeamento dessa população. Contudo, há uma estimativa que 2% da população brasileira é composta por pessoas transgênero. Dessa forma, a inclusão das mulheres no espaço público por intermédio do mercado de trabalho, destacando-se que atualmente 90% dessa população utiliza-se da prostituição como fonte de renda, permitirá inclusão em outros eixos, possibilitando melhora na qualidade de vida e igualdade social, contribuindo, portanto, para os direitos humanos previsto, como, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2030, como erradicação da pobreza, igualdade de gênero, emprego decente e crescimento econômico e redução da desigualdade dentro dos países, ambos criados e acompanhados pela Organização das Nações Unidas, bem como em tratados internacionais como Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana dos Direitos Humanos, Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância e princípios de Yogyakarta. Na Constituição da República Federativa do Brasil, como os princípios constitucionais da liberdade, igualdade e direito de não discriminação e em legislações infraconstitucionais. Assim, facilitando o trabalho da doutora Juliana, conclui-se de forma preliminar que a partir de uma economia do conhecimento haverá aumento de produto interno bruto, renda per capita e outros fatores de desenvolvimento econômico, possibilitando, portanto, maior efetivação dos direitos humanos em terras brasileiras. Eu agradeço imensamente a atenção e a oportunidade a mim concedida. Obrigada e devolvo a palavra. Muito obrigada, doutora Vanessa. É tão importante a gente debater esse segmento da sociedade que é tão invisibilizado e vulnerabilizado quanto os transgêneros, né? Eu acho que é sensacional a gente poder estar essa tarde aqui debatendo temas tão diferentes e tão importantes, né? Tão relevantes que às vezes ficam um pouco à margem, mas a gente tem que trazer, e eu gosto muito desse assunto. Parabéns por sua exposição. E vamos passar agora a palavra ao doutor César. Doutor César está aí? Está presente? Tá. Doutor César Riboli, ou Riboli, né? Riboli. Isso. Doutor César Riboli é da Universidade Regional Integrada Frederico Westphalen, do Brasil, e vai falar hoje sobre o impacto da Declaração Universal dos Direitos Humanos nas políticas educacionais constitucionais brasileiras. Então, vou passar a palavra para o doutor César, lembrando que o prazo é de 10 minutos, tá bom? Tá bom, obrigado. A minha saudação à professora mediadora deste evento, a todos os demais professores e pesquisadores que acompanham a apresentação dos trabalhos, né? E aqueles que assistem também às apresentações.
Então, como já foi dito pelo protocolo, eu sou o professor César Ripley, trabalho na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. O texto que eu vou apresentar, ele trata de uma pesquisa sobre o impacto da Declaração Universal dos Direitos Humanos nas políticas públicas e educacionais de natureza constitucional no Brasil. O propósito do texto é, a partir da concepção das raízes, dos traços, né, encontrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, identificar quais impactos eles causaram nas políticas públicas educacionais previstas na Constituição do Brasil. No primeiro momento, então, o texto trata da importância das declarações internacionais de direitos, né? Que elas surgem como declarações solenes, né, de reconhecimento de direitos, com uma pretensão de influenciar globalmente, né, os países todos no reconhecimento de direitos. O Brasil é um país que, por sua tradição histórica, ele é signatário dos principais documentos internacionais, as declarações, os tratados universais, as convenções universais. Esses documentos internacionais, de alguma forma, eles sempre influenciaram a legislação interna do Brasil, a definição das políticas públicas, enfim, o próprio ordenamento jurídico brasileiro. Bem, a importância das declarações internacionais, no primeiro momento, de um documento de cunho filosófico e também normativo, ele evolui no decorrer dos tempos, na influência para os países, né, contribuindo para a concretização dos direitos, especialmente a partir do momento em que os direitos são positivados nas constituições dos países e em outras normas, né, reguladoras de políticas públicas, que é um dos temas que são tratados nesse texto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, ela faz referência à educação, referindo que a educação é uma das formas de propiciar o desenvolvimento do ser humano e também como uma das maneiras com que o indivíduo, o ser humano, se prepara, se qualifica para ser sujeito de adquirir outros tantos direitos que vão influenciar na sua formação e que vão influenciar também na sua vida enquanto indivíduo. Na Constituição brasileira, nós temos, então, a referência inicial desde os primeiros indicadores da nossa Constituição, nos objetivos, no fundamento da nossa República, para constituir uma sociedade justa, solidária e igualitária, é preciso que muitas políticas públicas sejam implementadas. E o direito à educação, ele se torna um aspecto extremamente importante para que se possa fazer com que o indivíduo alcance os demais direitos, para que ele possa efetivamente viver numa sociedade justa, livre, igualitária, livre de qualquer tipo de discriminação. Sem a preparação, sem a educação, se torna difícil alcançar essas metas, né, da construção de um país justo, solidário, né, que respeita os direitos sociais. Na Constituição Federal, nós temos, então, desde esse início, desde o preâmbulo, essa referência que é possível se extrair uma relação com as políticas públicas educacionais. No artigo 5º, quando a nossa Constituição Federal trata dos direitos e das garantias fundamentais, ela vai dizer que todos somos iguais, né, em direitos, em condições, né, e para que aconteça efetivamente essa igualdade de direitos e condições entre os indivíduos, é indispensável que se forneça a eles condições mínimas de igualdade no ponto de partida. Nesse sentido, a educação desempenha papel extremamente importante, papel fundamental na transformação, na construção de ambientes e também de indivíduos para a convivência numa sociedade onde se efetivamente se quer buscar a igualdade de condições. Ainda dentro do grupo dos direitos fundamentais, de garantia nos direitos sociais, a educação foi
elevada a um direito social, né, com essa proteção constitucional, juntamente com o direito à saúde, o direito à moradia e outros importantes direitos sociais, como é também o caso do trabalho. E aí, então, a gente já vai vendo desde o início da nossa Constituição a preocupação do Constituinte, que reflete, né, todo um esforço da nossa sociedade brasileira. Porque quando surge a nossa Constituição, nós temos ela fortemente influenciada por movimentos sociais, por diversas lutas da sociedade que buscaram, na época, né, quando se ultrapassava um período de ditadura militar, para se incluir conquistas sociais e avanços sociais. Nesse sentido, então, a Constituição ela foi protegida pela Constituição a partir desses movimentos sociais todos que buscaram resguardar a importância desse direito para a construção da cidadania, para o desenvolvimento integral do ser humano, para que ele pudesse buscar suas perspectivas. Então, nós vamos ter, depois, lá no artigo 205, onde nós vamos ter a importância da educação, a educação enquanto dever do Estado e direito do cidadão, né, do indivíduo, do brasileiro, né, no artigo 208. Nós vamos ter também, mais adiante, na nossa Constituição Federal, então, a garantia dos currículos, de várias políticas que estão previstas dentro daquilo que se quer como um ensino fundamental, mínimo, obrigatório e também gratuito, e isso está em consonância com aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu lá no seu artigo 26, para garantir o desenvolvimento do ser humano, né? É indispensável que isso se faça através da educação. Nós vamos ter também a nossa Constituição estabelecendo limitadores obrigatórios para serem aplicados em educação. São percentuais mínimos das receitas tributárias, tanto da União, estados, Distrito Federal e municípios, que devem ser aplicados obrigatoriamente em educação. Isso faz parte também da política de natureza constitucional, que vincula percentuais mínimos para fazer com que essa obrigatoriedade dê conta do atendimento das políticas públicas necessárias. Nós vamos ter também previsto na Constituição Federal a implementação pelos entes federados de planos de educação. Nesses planos, o próprio Constituinte já se encarregou de estabelecer condições mínimas necessárias para que seja garantido o acesso à educação, a universalização da educação e que, efetivamente, ela seja distribuída através de políticas públicas de uma forma igualitária para todo o país. O Constituinte também se preocupou em proteger o direito à educação, juntamente com o leque dos direitos e garantias fundamentais, especialmente em relação aos direitos sociais, apesar de algumas discussões doutrinárias que temos, evitar o retrocesso legal. No artigo 68 da Constituição, limitando a possibilidade de emendas e alterações constitucionais que viessem colocar algum tipo de restrição a direitos. Bem, na conclusão, então, do trabalho, foi analisado as políticas públicas, identificadas elas, então, enquanto ações estatais de responsabilidade do Estado, que têm o objetivo de efetivamente colocar em prática os direitos reconhecidos pela Constituição. E a conclusão aponta para uma nítida existência e constatação de que as questões tratadas em relação à educação na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão presentes, elas impactaram as políticas públicas educacionais de natureza constitucional que estão presentes na Constituição Federal. Respeitando aí o limite de tempo, né? São essas, então, a contribuição do meu texto que faz essa relação, então, entre as raízes tratadas da educação na Declaração Universal dos Direitos Humanos e o que nós temos na nossa Constituição Federal. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor César, por sua brilhante exposição. A educação é muito relevante, realmente. Se não fosse pela educação, nenhum de nós estaria aqui essa tarde, nessa manhã. Todos nós acreditamos que a educação é super importante, é um direito fundamental, lá está no topo da pirâmide, né? Então, muito obrigada por sua exposição e tenho um grande interesse em ler seu trabalho, quando estiver pronto. Passando agora a palavra para a nossa última expositora online, que é a doutora Ana Cláudia Lorenzetti Mendes. Ele está aí? Ela estava. Oi, bom dia. Tá. Bom dia, doutora Ana, tudo bem? A doutora Ana Cláudia Lorenzetti Mendes é da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E ela hoje vai nos brindar com o tema A Importância da Colaboração Premiada no Ordenamento Jurídico Brasileiro como forma de combate à corrupção e realização dos direitos fundamentais sociais. Então, doutora Ana Cláudia, eu vou lhe dar a palavra, lembrando que o tempo é de 10 minutos. Bom dia, doutora Juliana. Ana Cláudia Lorenzetti Mendes, eu sou mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, e eu também sou analista jurídica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Conforme a doutora Juliana disse, meu artigo trata do tema A Importância da Colaboração Premiada no Ordenamento Jurídico Brasileiro como forma de combate à corrupção e realização dos direitos fundamentais sociais. Inicialmente, eu destaco a questão da gestão pública e o paradigma da boa administração versus a corrupção. A gestão pública ela é pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, segundo o artigo 37 da Constituição Federal. Em relação à legalidade, o administrador público faz tudo que a lei permite. Esse princípio ele nasceu com o Estado de Direito, sendo uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais, pois a lei, ao mesmo tempo que define, também estabelece limites de atuação administrativa. Nessa linha de raciocínio surge, quanto à administração pública, como decorrência do ordenamento, de forma implícita, o direito à boa administração. O Estado, para atingir seus fins, em especial a garantia da ordem e do bem-estar social, precisa de recursos para implementar políticas públicas que demandam uma correta e adequada aplicação, sob pena de restarem frustrados os objetivos estatais. Portanto, a atividade financeira se baseia numa espécie de pacto de confiança, através do qual o povo entrega a seus governantes parcela dos recursos para serem usados em prol das necessidades sociais. Mas quando existe um desvio na conduta da gestão pública, realizando o administrador uma má gestão, pode-se estar diante de uma conduta indo na prática de corrupção, o que é extremamente pernicioso ao interesse público. Inclusive, a corrupção ela é preocupação de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, tais como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é a conhecida Convenção de Mérida, internalizada no Brasil em 2006. A necessidade da edição dessa convenção é demonstrada no preâmbulo, pois revela a preocupação com a gravidade dos problemas, com as ameaças decorrentes da corrupção para a estabilidade e segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça, ao comprometer o desenvolvimento sustentável e Estado de Direito, bem como diante dos vínculos e outras formas de delinquência, em particular o crime organizado e a corrupção econômica, incluindo a lavagem de dinheiro, ainda também pelos casos de corrupção que penetram nos diversos setores da sociedade, que podem comprometer uma porção importante dos recursos do Estado, que ameaçam a estabilidade política e o desenvolvimento sustentável. Para situar o Brasil diante da corrupção, segundo o índice de percepção da corrupção de 2021 da Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 96ª posição, com nota 38, no indicador que atribui notas de 0 a 100, sendo que quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país. Ocupa o topo dessa lista países como Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia.
ao passo que Portugal possui nota 62 na 32ª posição e Espanha nota 61, ocupando a 34ª posição. E o país nesse índice que é considerado mais corrupto seria o Sudão do Sul, com nota 11, ocupando a 180ª posição. Ainda a legislação doméstica também possui normas para punir a corrupção de uma forma geral, entendida de uma forma especial, crimes contra a administração pública, existente no Código Penal, a lei de lavagem de capitais, a lei de organizações criminosas, a administrativa e a lei. Então, dessa premissa que a corrupção, de forma genérica, é uma prática perniciosa que repercute de forma negativa no Estado, ofendendo os direitos fundamentais sociais, que muitas vezes são relegados a segundo plano em detrimento de interesses escusos daqueles que se encontram no poder, sendo um meio de degradação do interesse público em prol do interesse privado, em nítida ausência de consciência coletiva, pois o agente corrupto desvia recursos públicos e os afasta das políticas de concreção da cidadania. As políticas públicas são sensivelmente afetadas pela evasão fiscal, sendo essa uma das facetas da corrupção, que colabora com a injustiça social e conduz ao estabelecimento de uma relação simbiótica entre a corrupção e o comprometimento dos direitos fundamentais do indivíduo, pois quanto maiores os índices de corrupção, menores as políticas públicas de implementação dos direitos sociais. Portanto, a prática da corrupção é extremamente nefasta ao Estado, à sociedade, prejudicando as instituições, freando o desenvolvimento da nação. Quando é realizada, o interesse privado é colocado em primeiro plano, deixando-se o interesse público de lado. Isso fere os direitos humanos, consequentemente os direitos fundamentais, pois impede a realização das políticas públicas em prol da sociedade. Dada essa importância do combate à corrupção para a realização dos direitos fundamentais sociais, considerando que muitas vezes esses delitos que envolvem a corrupção são praticados de uma forma requintada, com aparatos muito mais modernos do que o dos órgãos existentes para combatê-los, o que dificulta sobremaneira a investigação, esses delitos são tratados de uma forma diferente da criminalidade comum, pois se tratam da macrocriminalidade. Então, os delitos praticados no âmbito da macrocriminalidade, que não se trata de uma criminalidade tradicional, exigem especialização para melhor compreensão, pois os agentes têm grande avanço tecnológico, meios de comunicação para operacionalizar os delitos em verdadeiros quartéis generais do crime, com grande poder financeiro e projetos bem arquitetados, de modo que os meios tradicionais de investigação revelam-se ineficazes. Então, para combater essa macrocriminalidade, temos diversas técnicas especiais de investigação, dentre elas destaca-se a colaboração premiada, que é prevista em diversas normas domésticas, mas o procedimento dela está estampado na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas. Este pacto ele ganhou nova roupagem através do pacote anticrime, sendo considerada a colaboração, além de um meio de obtenção de prova, um verdadeiro negócio jurídico processual, pressupondo utilidade e interesse públicos. A colaboração é um instrumento de persecução penal destinado a facilitar a obtenção de provas do criminoso próprio, da materialidade, também servindo para localizar o proveito, produto do crime, para preservar a integridade física de vítimas de certos delitos ou para a prevenção de infrações penais. Em linhas gerais, essa Lei 12.850 de 2013, ela traz o procedimento de ação premiada, tratando das tratativas preliminares, especificando confidencialidade, recebimento da proposta para a realização do acordo. A norma também traz requisitos para celebração do acordo, assegurando que nenhum ato será praticado sem a presença do advogado, nem menciona o valor do colaborador, trazendo benefícios, aqui pode fazer benefício, o colaborador faz em que é celebrado, se antecedeu também a hipótese de não oferecimento de denúncia, se ele for o primeiro a cooperar e não for o líder da organização criminosa, além de mencionar os direitos, descrevendo como devem ser realizadas as tratativas, o colaborador renuncia ao direito ao silêncio, comprometendo-se a dizer a verdade, também sobre a homologação, e prevê a possibilidade de desistência, retratação, rescisão e anulação do acordo. E também indica que haverá crime em caso de falta de colaboração. A ação premiada é um importante instrumento para se efetivar a justiça, pois muitas vezes as investigações conseguem ser adotada essa ferramenta, que pode abreviar de maneira o andamento do feito,
obtendo-se provas, recuperando-se ativos que dificilmente seriam recuperados pelos mecanismos comuns de investigação. Verifica-se, então, que com a utilização deste instrumento, em diversos recuperados não vertem em favor das políticas públicas do administrador, reparando a ofensa a direitos fundamentais que foram abalados com a prática de determinados delitos, em especial no âmbito das organizações criminosas, pois não raras vezes são praticados dentro da estrutura do próprio governo. Então, é o artigo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia. Foi um prazer ouvi-la sobre esse assunto tão importante que é a corrupção. Eu achei muito relevante a parte que a senhora falou sobre a prática perniciosa da corrupção, né? Como ela acaba por afetar as políticas públicas. Muitas pessoas não fazem esse link entre esses dois fatos, né? Que a corrupção, ela causa isso. E no final, sim, o interesse público é degradado. Muito obrigada pela sua exposição. Acaba sendo essa vítima, né? Exatamente. Afeta a todos nós, né? Então, agora, eu vou compartilhar minha tela e eu vou falar o meu tema. Deixa eu tentar abrir Microsoft Edge, acho que abre. Foi? Compartilhar. Deixa eu marcar o tempo também para mim. Eu também tenho que seguir a regra, vale para todos. Bom, boa tarde a todos. O meu tema hoje é a contratação pública de ecoinovação em Espanha. É um tema que eu desenvolvi quando eu estava fazendo um estágio de mobilidade no Centro de Estudos em Biodireito, Ética e Saúde da Universidade de Múrcia, que fica em Espanha. E tive a oportunidade de estudar a contratação de ecoinovação nesse sítio. Então, vou falar brevemente sobre os aspectos normativos desse tipo de contratação. Contexto histórico. Ao longo do século XX, principalmente nos anos 60, a Espanha, assim como a maioria dos países industrializados do mundo, adotou um padrão de crescimento econômico baseado no modelo abusivo e linear dos recursos naturais. Esse padrão, ao longo das décadas, junto a outros fatores, desencadeou uma crise climática que pode ter efeitos perversos no futuro. Para se converter em uma sociedade neutra em emissões de carbono, é necessário mudar. Então, é necessário que a gente deixe um padrão de economia linear e passe a adotar uma economia circular. Mas o que isso tem a ver com a contratação pública de inovação? Bom, a transição ecológica, ou seja, a mudança no padrão energético, com aproveitamento de energias renováveis, a melhoria da gestão da água, a adoção de infraestruturas, tudo isso só vai se concretizar se houver a liderança do setor público para acelerar o processo de descarbonização e a promoção das transformações mediante mecanismos específicos. Um deles é a contratação pública de inovação, né? A contratação pública de inovação, aliada à ecoinovação, elas são as chaves para promover não só a modernização da administração pública, como também a conversão da Espanha em sociedade neutra na emissão de carbono. E esse é o objetivo não só perseguido por Espanha, é um objetivo perseguido por todos os países que compõem a União Europeia, e que fazem assinar, os 27 estados que assinaram o Pacto Ecológico Europeu, né? Então, a União Europeia como um todo vem buscando a neutralidade de carbono até 2050. E a Espanha também está nesse rumo. Agora eu vou falar um pouco de, como a gente chama no Brasil, P&D. Aqui a gente chama de investigação e desenvolvimento, né? E na Espanha também, é I e D.
né? E nos Estados Unidos é R&D, né? Research and Development. Então, em 1978, lá nos anos 80, no final dos anos 70, no início dos anos 80, não se falava em investigação e desenvolvimento, nem P&D, nem R&D, não se falava em nada disso na Espanha. Não existia a cultura da investigação científica, não existia o ecossistema de empresas, não existia o ecossistema de inovação, não se falava nisso ainda. O que existia era um esforço de um pequeno grupo que investia em investigação e desenvolvimento, mas o ambiente na Espanha era dominado pela importação de tecnologias estrangeiras, né? Isso foi mudando nos anos 80, foi aprovada a primeira lei de ciência em Espanha, e a partir daí foram criados programas de incentivo à investigação e desenvolvimento. O que aconteceu? Nas últimas décadas, a Espanha vem acelerando o seu processo de transformação econômica e social, e com isso, ela vai investindo também em recursos humanos, em infraestruturas tecnológicas, em dinamismo dos setores, e as empresas vão investindo em conhecimento. Isso gera inovação. Mas o tema da minha palestra é a ecoinovação, a contratação de ecoinovação pelo setor público. Bom, a gente pode ver aí, pelo gráfico que eu trouxe da União Europeia, que a Espanha é um dos líderes de ecoinovação na Europa. É um dos 10 líderes, né? Está à frente de Portugal, está à frente ao índice geral da própria União Europeia. E já se fala em ecoinovação na Espanha desde 2007, né? Então, a Estratégia Espanhola de Desarrollo Sostenible, ela incluiu a ecoinovação como um objetivo transversal do Estado. Então, quais são os instrumentos normativos que nós temos hoje em Espanha que podem amparar o incremento das compras públicas de ecoinovação? Qual é o objetivo? A gente buscar instrumentos normativos para que a gente possa ter um amparo legal, uma base normativa que permita à administração pública investir não só em inovação, investir em ecoinovação. Porque a inovação com objetivo sustentável é a ecoinovação. E a ecoinovação é importante não só no ambiente privado, mas no ambiente público também. A gente sabe que as compras públicas, elas representam 16% do PIB da União Europeia. Então, se a gente puder trazer, como já foi dito na Agenda 2030, se a gente puder trazer a ecoinovação para dentro do ambiente público, a gente vai atingir mais fácil o objetivo de neutralidade de carbono, né? Então, eu trouxe 4 instrumentos, vou falar só de maneira geral, porque não dá tempo da gente entrar em cada um deles. São 4 documentos do Estado espanhol. A Estratégia Espanhola de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2021 a 2027, ela fala em ecoinovação. A Estratégia Espanhola de Economia Circular, de 2020, o Plano Espanha Digital, de 2025, que planeja a transformação digital na Espanha até 2025, e as Diretrizes Generales da Estratégia de Desarrollo Sostenible em 2030. Então, a Espanha teve uma estratégia de desenvolvimento sustentável de 2007 e depois ela elaborou um documento, esse documento, se não me engano, de 2021, projetando o desenvolvimento sustentável de Espanha até 2030. Para onde é que a Espanha quer ir? Qual o caminho que ela quer tomar, né? Então, eu trouxe aí, só para ilustrar a capa dos documentos, que eu acabei de me referir, a Espanha Circular 2030, ou seja, Estratégia Espanhola de Economia Circular, ela fala da CPI, que é a Compra Pública de Inovação. Então, é uma ferramenta que busca soluções inovadoras para trazer respostas aos desafios coletivos, desafios públicos, né? A implementação da economia circular dentro do ambiente coletivo e também dentro do ambiente público, além de outros desafios ambientais. Esse documento aqui é a Estratégia Espanhola de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é de 2020, mas que traça esse período de 6 anos. Ele enfatiza bastante a importância da contratação pública de inovação.
E, por fim, a estratégia Espanha 2050, né? Fundamentos e propostas para uma Espanha a largo prazo. Ou seja, a contratação pública inovadora e sustentável é um instrumento capaz de ajudar a cumprir os objetivos de resposta à emergência climática. Bom, eram essas as minhas considerações. Eu já concluo agora a minha fala, fiquei em 8 minutos. E interromper aqui o compartilhamento, vou abrir para as perguntas. O doutor Francivaldo está presente? Ele estava previsto para esse painel. Como ele não está... Ele está na sala? Ah, eu vejo agora. Bom dia, doutor Francivaldo. Tudo bem? O senhor pode ligar seu som, seu microfone? Eu vejo, mas não ouço. Bom dia, é uma satisfação em falar com vocês. Peço desculpas por ter chegado um pouco atrasado, porque eu tive um compromisso inadiável. Faleceu um amigo querido e nós tivemos que participar do seu velório e foi o motivo de minha entrada um pouco atrasada aqui nesse seminário. Mas rogo a Deus muita paz, muita saúde para vocês e aceitem as minhas desculpas. Meus sentimentos, doutor Francivaldo, só vou pontuar com o senhor, vou falar o seu tema para todos aqui, porque os colegas ainda não sabem, que o doutor Francivaldo Gomes Moura é da Universidade Federal de Campina Grande, do Brasil, e vai falar hoje sobre a dignidade humana, direito a ter direitos reconhecidos. Doutor Francivaldo, só vou pedir para o senhor se atentar ao prazo de 10 minutos. Tá bem? Passo-lhe a palavra, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização desse evento. Estar falando para pessoas super capacitadas, porque eu também olhei os artigos que estão sendo apresentados aqui, e mostra a preocupação que nós estamos em buscar estreitar conhecimentos, formar e performar diretrizes de um mundo melhor, mais justo, mais solidário, e que se faça justiça nas suas diversas manifestações, principalmente a justiça material, essa que nós buscamos, que nós almejamos. E é um prazer estar falando para essa comunidade de Coimbra, o berço da universidade no mundo, berço do direito, vamos dizer assim, surgiu em Roma, mas propagou-se, divulgou-se a partir de Coimbra. Para todos nós, é uma satisfação em participar desse evento. O meu tema é um tema de referência, no sentido de que é uma ideia fundadora dos direitos humanos, a dignidade. O homem tem buscado, de diversas formas, encontrar esse caminho, essa senda. E eu vejo uma certa dificuldade e, muitas vezes, um uso abusivo da dignidade da pessoa humana. O que nós queremos é encontrar um núcleo, e esse núcleo é o objetivo do nosso trabalho, principalmente atentando para as sociedades de rede, para as sociedades interligadas, através de uma sociedade de risco que nós estamos vivendo, e nessa sociedade de risco, quando é incrementado ainda mais a despersonalização do homem. O homem que fica nessa seara, nesse movimento das redes, subjugado aos grandes grupos monopolistas que divulgam as redes sociais, exemplo do Facebook, ao exemplo do próprio WhatsApp. Nós não podemos dispensá-los, mas também não podemos coisificar, ficarmos na condição de seres inferiores ou de coisas. Isso nós não podemos atentar. Não podemos aceitar, perdão. E qualquer atentado a esse núcleo, essa ideia fundadora dos direitos humanos, que é a dignidade humana, nós temos que impedir o retrocesso. E nós estamos falando disso nessa sociedade, e nosso trabalho fala sobre isso,
nessa sociedade de risco, há um incremento às violações. As pessoas se sentem motivadas, muitas vezes, a propalar um discurso do ódio, do revanche, da falta de empatia com o outro, para causar danos à imagem de alguém. E, ao causar o dano à imagem, à dignidade, à honra, ao elemento humano, se escuda justamente nas garantias de direitos humanos, de direitos, vamos dizer, comezinhos, que é a liberdade de expressão. Então, nesse choque é que nós entramos nessas perspectivas, mas tudo tem que ter limite. O direito, quiçá no futuro, terá o direito das sanções premiais, em que nós vamos estimular as pessoas a um bom comportamento, não pela sanção negativa, mas sim pela sanção premial. Todavia, no momento atual, na quadra atual, nós não temos ainda esse instrumento com muita voga. Só nos resta a sanção, seja pecuniária, seja a sanção punitiva, para colocar limites às violações tendentes à dignidade da pessoa humana. Mas não só contra o particular, mas também contra o próprio Estado, em determinadas situações em que as pessoas precisam de uma vida com dignidade. Imagine uma superlotação carcerária, imagine os hospitais em que nós precisamos de fornecimento de medicamento, um tratamento digno. Tudo isso nós recorremos a esse direito de primazia, esse direito de âncora, um direito de chaleira, vamos dizer assim. Isso é muito importante, porque nós temos duas naturezas jurídicas. Uma diz que é um direito, outros diz que não é um direito, mas é aquilo que é o alicerce que fundamenta todo e qualquer direito. Seja nessa visão meta constitucional, ou uma visão que não seja tão ampla, mas que de fato seja um direito, de gozar de direitos. E nessa perspectiva, nós falamos da dignidade da cidadania, na perspectiva de Hannah Arendt, no sentido de cidadania, direito a ter direitos. E aí nós falamos da dignidade da pessoa como direito a ter direitos reconhecidos na ordem interna e na ordem internacional. Daí eu não me referi a direitos fundamentais, e sim a direitos humanos, porque é direito de toda a humanidade em si. E, por fim, eu falo dessa sociedade de redes. Essa sociedade que está imbricada na multiplicidade de dados, na inteligência artificial, no aprendizado de máquinas. E isso compromete um pouco, ou, digamos, a nossa autonomia, a nossa autodeterminação. Daí a importância de ter a dignidade da pessoa humana. Juízes robôs, advocacia que é feita em massa, que simplesmente não visa uma relação jurídica entre pessoas, mas nós estamos trabalhando com máquinas que aprendem, que a partir desses dados que estão nas redes, começa a diminuir ou ofuscar o nosso tamanho, o nosso papel. É nessa perspectiva que nós concluímos o nosso trabalho dizendo, e eu vou pedir só para trazer aqui textualmente o que foi escrito, que na construção do direito em geral e da dignidade em particular, tem peso a cidadania ativa como direito a ter direitos reconhecidos, pelo respeito e consideração que se deve ter ao cerne dos direitos humanos. A construção desse trabalho teve o intuito de vislumbrar as tendências de violações a direitos do ser humano que almeja ser reconhecido em sua dignidade, sendo entrave a falta de empatia e do reconhecimento do outro como um igual e igual em dignidade. Então, pode-se examinar, confrontando-se que trata-se de um movimento muito discutido,
mas sempre violado nos ordenamentos constitucionais modernos e contemporâneos, e pelo momento em que passam as democracias constitucionais odiernas. O que eu quero concluir é dizendo o seguinte, que a violação aos direitos, a violação à dignidade da pessoa humana vai interferir na democracia digital, vai interferir na forma como nós fazemos as nossas escolhas. As nossas escolhas já não são mais autodeterminadas, são direcionadas. E essa democracia digital, tanto no campo político quanto no campo pessoal. Quantas vezes nós pesquisamos e depois dessa pesquisa a mercadoria começa a aparecer à vista dos nossos olhos. Também nas nossas manifestações, nos nossos credos, nas nossas vontades e nossos querer. O ser humano não pode ser determinado ou coisificado por máquinas ou por qualquer outro, nem mesmo pelo próprio ser humano. Ele tem que ser realizado, tem que ser reconhecido, considerado e respeitado enquanto tal, enquanto humano. É nessa perspectiva que esse trabalho vem trazer uma contribuição para que nós tenhamos nos nossos ordenamentos jurídicos, no Brasil e na Europa, mais na Europa do que no Brasil, talvez, pela necessidade que temos de reafirmar a dignidade, o ser humano alçado, elevado à condição de sujeito por excelência de direitos, e não objeto de uma relação, seja ela por sujeitos, pessoas, seja ela por máquinas. A relação humana não pode, de forma nenhuma, ser prejudicada pelas máquinas. E, finalizando, rogo a todos vocês que leiam um pouco do nosso trabalho, e que eu também vou fazer o mesmo quando esse trabalho for publicado. Espero trazer pequenas contribuições, pequenas sementes, e que, se pelo menos uma frutificar, já esteja satisfeito. E agradeço Iberoju pela oportunidade, e cumprimento a todos, encerrando assim, no tempo, o nosso trabalho. Muito obrigada, doutor Francivaldo. Agradeço pela sua brilhante exposição, principalmente na parte que o senhor falou do ser humano não ser coisificado, né? Eu acho que esse é um debate muito atual. Nós não somos números, né? Então, gostei muito de sua exposição. Ficarei muito contente de ler seu trabalho posteriormente. Aguardo. Então, agora eu vou abrir para que as pessoas que estão assistindo possam fazer perguntas aos expositores, e se não houverem perguntas, vou pedir para quem expôs possa ligar a câmera para a gente fazer uma foto do nosso painel. E quem tiver pergunta, colocar no bate-papo. Então, podem ligar o microfone, quem quiser fazer perguntas, e se não houverem perguntas, podem ligar a câmera para a gente poder fazer uma foto do nosso painel, para deixar registrado a vossa participação na data de hoje. Eu acho que nós não temos perguntas. Como é que a gente faz para botar todo mundo assim no quadradinho, um do ladinho? Eu acho que isso foi um pacto que fizemos. Olha, todo mundo faz a apresentação e no final ninguém pergunta nada. É um pacto silencioso e todos temos que trabalhar. No Brasil, aqui já estamos indo para o final da tarde, né? Perfeito. Professor, se eu tirar uma foto conosco, o senhor pode? José, vem. Eu vou ficar aqui de pé com os presentes, aí a gente faz uma foto do grupo. Onde é que a gente fica? Aqui na frente? Vem, professor, vem para cá. É maravilhosa, né? Não, deixa. Deixa aqui para sentar, não. Não sei. Tá melhor de pé? De pé?
Está cortando, não está vendo nada, não. Ficou bom? Parecemos? A culpa dele. Prazer, senhor aqui, meu Igualmente. Prazer. Professor de todos nós. Muito obrigada. Tá bom, obrigada a você. Obrigada. Declaro, então, encerrada a nossa sessão. Foi um prazer estar com os senhores na data de hoje, nessa manhã tão proveitosa. Espero vê-los novamente e estou ansiosa por lê-los também. Uma boa tarde. Tudo de bom para vocês. Tchau. Obrigada, boa tarde, abraço. Boa tarde. O pessoal do painel 4, que vai iniciar, vai começar às 4 da tarde. Pode permanecer na espera, tá bom? Bom painel para vocês. Com licença.